Então, boa noite a todos. Hoje, dia 25 de outubro de 2023, estamos aqui em mais uma live da Auge, junto com o IMAB, junto com o Instituto da Cor, junto com todas essas pessoas que estão aqui, e o Reinaldo, hoje nosso convidado, para falar sobre as atualidades, as questões que estão em pauta na mediação, na recuperação de empresas, tanto no contexto extrajudicial quanto no contexto judicial. E estamos aqui gravando essa live para depois ser disponibilizada no YouTube. Então, todos que estão aqui assistindo, desde já nos dão o seu consentimento para que depois possa ser disponibilizado. Então, boa noite a todos. Eu vou passar a palavra para a Fernanda, que hoje é ela que vai maestrar aqui esse nosso encontro. Obrigada, Aninha. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria a gente compartilhar esses momentos com vocês, estarmos juntos, né, para falar de um tema que é tão instigante, né, e tão, eu diria que fundamental quando nós estamos pensando em mediação, e como que ela pode apoiar e potencializar o meio empresarial na gestão, na prevenção dos seus conflitos, especialmente quando estão, enfim, em crise, né? Como vocês sabem, esse é um espaço de troca, de conversas, de compartilhamento de experiências, integra essa nossa parceria entre Auge, Dacor e MAB. Nós tivemos, acho que, a alegria de compartilhar esse assunto, né, em vários projetos, em grupos de estudos, eh, em, em cursos, né, em webinários, e aí, nesse sentido, nós fizemos um convite para o Reinaldo, que está aqui conosco hoje, que vem de uma região muito interessante, né, e ele vai falar sobre isso, num contexto também muito importante para o Brasil, e para que ele possa também compartilhar conosco a experiência dele na área e que nós possamos também ir conversando e tirando dúvidas e pensando juntos aqui em possibilidades para desenvolver ainda mais esse campo. Então, Reinaldo, seja super bem-vindo. Eu vou deixar para você também se apresentar, falar um pouco da sua trajetória, e a palavra está com você. Muito obrigado, Fernanda. Boa noite a todos. Meu nome é Reinaldo Petengil, sou advogado e diretor da Câmara de Arbitragem e Mediação do Oeste da Bahia, a CAMOB. A CAMOB é uma instituição jovem que nasceu em outubro de 2019 e, com poucos meses de vida, enfrentou uma pandemia mundial. E assim, a nossa região é predominantemente agrícola, o agronegócio é fortíssimo lá, Barreiras, Luiz Eduardo, São Desidério, Formosa do Rio Preto, é uma região muito grande e o índice de produção altíssimo, né? Então, nos primeiros meses de vida da Camob, a gente teve uma certa dificuldade, acho que natural de todas as empresas, né, que atravessaram esse período nebuloso, mas logo em seguida, a gente percebeu que a mediação ganhou um espaço tremendo, né? Porque, de repente, as partes se viram ambas com um direito muito forte. Ninguém sabia enfrentar uma pandemia mundial. Tivemos muitas mediações empresariais dentro da Camob e muitas mediações no início da pandemia relacionadas a contratos de locação, porque você tinha lá, de um lado, o proprietário do imóvel que vive daquele aluguel, e você tinha um empresário que estava proibido pela autoridade pública de abrir, de funcionar. Então, ele não tinha faturamento. Consequentemente, não conseguia honrar com o aluguel. E aí, de repente, as duas partes com direito fortíssimo se viram diante dessa questão. Vamos judicializar ou vamos buscar uma solução onde a gente possa construir um acordo de forma que nós dois possamos tirar algum proveito dessa situação?
E, por incrível que pareça, nesse início de pandemia, a mediação explodiu dentro da Camov. Nós tivemos um índice altíssimo de procura e com um índice de acordos que chegou a 90%. Né? Poucas coisas saíram de lá para serem judicializadas. Né? E aí, nesse contexto, os empresários foram amadurecendo para essa questão e a Camov hoje consegue andar sozinha, vamos dizer assim. Né? Houve um amadurecimento forçado, né, para essa questão, para essa mudança de cultura. Né? Os empresários, principalmente, eles estão buscando alternativas. Né? Outro fato curioso, dentro desse contexto aí de mediação empresarial, tivemos empresários que nos procuraram acompanhados do corpo jurídico, um empreendimento grande, onde cobraram dos advogados essa alternativa. Por que eles não tinham sido avisados antes que havia uma alternativa ao Poder Judiciário? Né? Então, houve uma questão bastante interessante, né, do ponto de vista da Câmara. Então, hoje, o que a gente vê dentro da Camov é que os empresários estão procurando a Câmara e estão trazendo o corpo jurídico. Né? E aí a gente dá o auxílio na construção de cláusulas compromissórias, né? Enfim. Então, todo esse contexto acabou beneficiando e muito a mediação. Né? E, por outro lado, as empresas, muitas delas, seguiram com dificuldades financeiras e nasceu uma outra vertente agora, é a recuperação extrajudicial, que também está tendo uma busca muito grande. Né? Então, os credores passaram a entender que eles têm a possibilidade de se antecipar a uma decisão que eventualmente possa conceder uma recuperação judicial, que para ele, credor, tem também um efeito muito, muito complicado, vamos dizer assim, e eles conseguem construir um caminho diferente. Então, a gente tem tido muito sucesso nessas recuperações de empresas. Né? Os credores têm, todos eles, apesar de não existir uma cláusula compromissória, quando convidados a comparecer, eles vão acompanhados dos advogados, e o êxito tem sido incrível, incrível. Reinaldo, deixa eu te fazer uma pergunta. Queria te escutar, porque, enfim, você está numa região, acho que 800 quilômetros de Salvador, né? Eu tive a oportunidade... 940, para ser mais exato. 940 quilômetros de Salvador. Eu tive a oportunidade de estar lá e antes da pandemia a gente comentava aqui, eu fiz o último voo, né, que pousou aqui em Congonhas antes dele fechar, e eu fiquei assim muito bem impressionada com a região, com a potência da região, e naquele momento a gente já vinha numa crise, né, que talvez o agro, queria te escutar sobre isso, né? Talvez o agro não sentisse tanto, né? Aí nós enfrentamos a pandemia e me lembro bem que durante a pandemia, e nós todos aqui pensávamos e promovemos encontros, inclusive um curso voltado, né, ao tema, em que se esperava uma explosão de pedidos, né, de recuperação logo após a pandemia. E me parece que isso não aconteceu logo na sequência, tá? Mas que agora, mais recentemente, né, e talvez até muito, acho que tem um componente aí muito forte que foram as americanas, né, também enfim, que trouxeram, né, esse dado de realidade muito forte. Eu acho, minha percepção é que as recuperações acabaram acontecendo, ou enfim, esses pedidos, ou a crise efetivamente acabou tendo acontecendo não logo na sequência, mas um pouco depois. Não sei como é que você vê isso em relação à tua região, ao agro, enfim, se o agro foi atingido, como é que isso aconteceu nesse segmento? Olha, o agronegócio na nossa região, ele vem de uma
posso errar, mas eu acho que nos últimos 5 anos ele vem de uma crescente maravilhosa. Uma produtividade altíssima, o clima favoreceu, o preço, nunca se viu um preço historicamente tão alto das commodities, e só que tudo subiu. Você teve um aumento também muito expressivo de fertilizantes, de tudo que compõe a cadeia produtiva, ela também acompanhou esse crescimento. Então, hoje, o preço já está voltando a ser mais próximo da realidade. E, consequentemente, os insumos também estão diminuindo, mas não na mesma proporção. Então, o que eu tenho percebido é isso, existe um pouco dessa dificuldade, porque o preço do produto caiu muito e os produtores, muitos não conseguiram honrar os contratos. Tivemos algumas regiões pontuais ali em que você teve um problema climático que atrapalhou uma colheita esperada, mas eu esperava também que na pandemia fosse acontecer um número maior de problemas, né? Mas não, os problemas estão vindo agora, estão surgindo agora. Então, a gente tem notícia na região de situações muito preocupantes, né? E que merecem uma atenção muito especial o quanto antes, né? E interessante é que os empresários rurais e os credores desses empresários rurais, eles já estão cada vez mais conscientes dessa necessidade de você resolver essas questões e não deixar isso ir para a mão do Poder Judiciário. E acho que também tem outro ponto que eu queria te escutar em relação ao agro, que são, assim, talvez estereótipos ou retratam a realidade, né? Sobre a cultura, né, empresarial no agro, né? O agro virou um agrobusiness, né? Há alguns anos já. Agrobusiness. A gente teve aí uma questão de sucessão também, nessas produções, os filhos, os netos foram chegando, né, para ocupar funções, e ao mesmo tempo é um segmento que me parece muito tradicional, e que até pouco tempo era, vamos dizer assim, talvez não fosse tão simpático, né? Mesmo a advocacia ou a mediação, a minha percepção, a minha experiência era que havia muito mais uma negociação direta e muito na palavra, né? As experiências que eu tive em mediação com o setor era até uma dificuldade de levantar até dados, por exemplo, porque havia uma informalidade grande também, baseada na confiança. Uhum, uhum. Então, assim, queria te escutar e fazer uma relação também com essa ideia de mediação e na recuperação de empresas em crise, né? Tradicionalmente, o agronegócio ele se pauta muito pela relação de confiança mesmo. Mas, de um tempo para cá, a gente tem percebido uma profissionalização muito, muito grande no agronegócio, né? Os empresários rurais já passaram a entender que eles precisam se profissionalizar. Então, assim, cada vez mais você vê a criação de holdings, de empresas patrimoniais e tem grupos que contratam CEO, né? Porque uma outra realidade que está batendo a porta dos produtores rurais, por exemplo, hoje o produtor rural que está à frente de um negócio multimilionário, ele foi aquela pessoa que, quando foi desbravar a região, ele subia em trator, ele capinava, ele botava a mão na massa, né? E a geração, e esse produtor rural, ele envelheceu. E, assim, muitos deles têm problemas na formação dos sucessores, porque os sucessores não são esses que sobem no trator, não são esses que põem a mão na massa, né? Eles foram estudar fora, eles se prepararam, se profissionalizaram, muitos não voltaram para o negócio familiar. E isso é um outro grande problema que o agronegócio tem enfrentado e precisa ver isso com muita seriedade, porque daqui a pouco os grandes grupos vão tomar conta do negócio, né? Hoje você já vê cada vez menos aqui produtores pequenos, né? Você vê lavouras enormes, grupos enormes, né? Que são internacionais, inclusive, enfim. Então, essa é uma outra realidade que está batendo na porta do agronegócio, né? O produtor rural tem se preparado para isso
eu acho, na minha percepção, de uma forma ainda muito acanhada, ele deveria acelerar um pouco mais esse procedimento, porque é um problema que chega rápido, né? E, assim, a mediação, a gente tem visto muito nessa hora, né, de formação de contratos sociais, de acordo de sócios, né? Você tem um problema, por exemplo, o patriarca da família é esse cara que subia no trator, que trabalhava duro, de sol a sol, a esposa cuidava do financeiro. Isso é uma regra meio que comum. E aí, quando você passa para fazer uma sucessão empresarial, eventualmente você pode constatar que essa pessoa do financeiro, ela não tem competência para estar ali. Não é competência, porque se eles chegaram onde estão, existe competência, né? Não é nesse ponto que eu quero falar. É a questão de repente, ela não estar tão bem preparada para enfrentar um mercado tão complexo como está se tornando. E aí você precisa dar essa notícia para eles. Então, a mediação já entrou para resolver esse tipo de questão. É uma coisa muito interessante. Eu já participei de algumas sucessões que a gente precisou contar com uma mediação para poder colocar as coisas no lugar e dar sequência ao negócio. E o resultado foi fantástico. Agora, sim, outro ponto interessante é no agronegócio, a mediação ainda caminha devagar, mas a arbitragem ela já tem um outro peso, né? Porque grande parte dos produtores já exportam produtos. E as multinacionais que compram, normalmente elas elegem a arbitragem como forma de resolução do conflito. Então, existem muitos casos, né, que a gente sabe na nossa região, de produtores que já fazem arbitragem, eu, pelo menos, sei pelo menos desde 2010. Então, não é exatamente uma novidade, né? Agora, é fato que a mediação tem ganhado cada vez mais espaço, né, no agronegócio. Isso a gente percebe claramente na nossa região. Reinaldo, eu queria te escutar sobre sua experiência aí em relação, né, a Camob, né, administrando processos de mediação de empresas em recuperação, né, que a gente tem visto no cenário em outras cidades e capitais, já os juízes da recuperação nomeando câmaras para administrar, né, a mediação. Como é que tem sido a adesão aí do judiciário no sentido de encaminhar para uma câmara privada, para mediadores privados, essas recuperações, né? E já alinhando com esse tema, já para deixar a segunda pergunta aqui, como é que você vê a atuação dos mediadores nesse cenário do agronegócio, né? Empresas em recuperação, no agronegócio? Como é que você vê a questão da qualificação? Porque a gente sabe que a discussão dos contratos, às vezes, é a saca da soja, né? É o preço, essas commodities todas que são objeto aí enfim, da cadeia produtiva do agronegócio. Queria te escutar sobre isso. Olha, o Poder Judiciário ele tem se mostrado um grande parceiro da Câmara. Logo no início da Camob, a gente conseguiu credenciamento para fazer as mediações judiciais, inclusive. Então, o Poder Judiciário ele tem participado ativamente da Câmara, né? A partir desse momento que nós conseguimos o credenciamento, eles fazem visitas surpresas, eles querem saber quem são os mediadores, tem que ter a formação, eles fiscalizam isso tudo. Então, não existe, eu não verifiquei ainda na prática nenhum tipo de problema de querer encaminhar para uma câmara privada, né? Eu tenho visto muito mais para a câmara privada do que a Sejusc, por exemplo, né? Agora, com relação à qualificação dos profissionais, essa é uma preocupação constante nossa, porque a Câmara realmente precisa ter profissionais especializados nesse tipo de assunto, porque ele é muito peculiar, né? Você tem questões aí, não só específicas do agronegócio, mas questões específicas da mediação na recuperação judicial, que você tem que estar muito bem preparado.
né? Inclusive, a Câmara se preocupou com isso e está fornecendo para os mediadores essa qualificação, melhorando, aumentando o conhecimento. E essa busca ela tem que ser crescente, não adianta, né? Você tem que aliar a mediação, a teoria e a prática, né? Uma sem a outra não funciona. É isso que a gente tem percebido aqui na Camov. É porque são dois universos, como você disse, muito peculiares, né? Tanto a própria recuperação, que tem, enfim, um contexto positivado, né? Com todas as questões relacionadas, tem balizas, né? Muito próprias, né? Então, como Sim. transitar por essas balizas, e aí você acrescenta o segmento, né? Que é um segmento também nichado, né? Sim, E sim. então acho que realmente é muito interessante essa combinação aí de fatores e que leva à necessidade de compreendermos, né, quais são os nossos papéis aqui, né, quais são as nossas Exatamente. possibilidades, os nossos limites, né, e essa parceria também com a advocacia, né? Como é que você tem sentido a advocacia? Olha, a advocacia, ela tem, aos poucos, ela tem aberto os olhos, vamos dizer assim, para esse novo caminho, né? Como eu falei, os empresários têm exigido muito isso da advocacia. O poder judiciário ele está abarrotado de processos. Ao contrário do que se possa imaginar, é um poder judiciário altamente produtivo, mas ele não consegue dar conta dos processos que existem. Nós fizemos, inclusive, uma live com um juiz aqui de Barreiras, Dr. Maurício Barra, e eu não me recordo agora exatamente, mas a quantidade de processos que tinha sob responsabilidade dele é uma coisa absurda. Então, assim, é humanamente impossível você conseguir resolver problemas e contar com uma agilidade que eventualmente é necessária. E o agronegócio, você precisa de agilidade, né? Você tem prazos para você plantar, prazo para você colher, prazo para você aplicar um defensivo, enfim, todo mundo tem que cumprir esses prazos, e você não pode ficar na mão de uma decisão judicial que pode demorar anos. E a advocacia, aos poucos, tem percebido isso. Então, a gente já se deparou com algumas cláusulas compromissórias, um desenho de uma cláusula compromissória muito interessante. Você quer ver uma coisa que muito comum? É CPR, Cédula de Produto Rural. Você pode ter uma CPR que você inclua mediação e arbitragem, mas também o Poder Judiciário. Claro que você tem que fazer o desenho de uma cláusula muito, muito bom para você não criar um problema para você no futuro, mas você pode fazer essa previsão. Por exemplo, deu problema na qualidade do produto. Você não precisa levar esse problema para o judiciário, porque o juiz ele não entende disso. Ele vai ter que nomear um técnico, um perito. E na arbitragem ou na mediação, você já tem profissionais da área qualificados para poder resolver de forma muito ágil isso, né? E a gente tem percebido que isso, e sem tirar a competência do Poder Judiciário, para eventualmente o credor fazer uma execução forçada em cima desse título, né? Então, enfim, são várias as possibilidades. Os advogados têm buscado esses métodos cada vez mais frequentemente, e isso tem feito um diferencial na vida profissional deles. Pelo menos é o relato de alguns que eu já conversei. Outros eram muito céticos, não, é o Poder Judiciário e acabou. Mas aí a vida prática mostra que não, a gente precisa desenvolver outros caminhos, a gente tem que achar alternativas para isso, porque se continuar assim, o problema é grave, tanto para o advogado quanto para o cliente. Boa noite a todas e todos. Obrigado, Reinaldo, por compartilhar a tua experiência. Super bem-vindo e estou apreciando bastante. Eu queria pegar um gancho da Fernanda e um gancho seu a respeito dessa visão, a respeito da advocacia, porque no contexto de recuperação empresarial, o, o, o,
o advogado e a advocacia estão presentes e são necessários, né? Pelo que eu entendi da experiência que você tem desenvolvido, quer dizer, que a Camob tem desenvolvido, existe um apoio muito grande por parte dos credores, imagino que por parte dos advogados. Porque a gente vê na nossa experiência aqui, que eu estava associando ao que a gente tem vivenciado, muitas dificuldades por parte dos advogados de credores, por, primeiro, entenderem que a mediação tem um cunho mais processual, querem fazer provas, a gente tem até informações de, eventualmente, propostas que foram trocadas, fazerem pedidos para que seja expresso numa ata. Então, pelo que você está falando, entendi que os advogados dos credores estão mais abertos, ou não? Ou confundia, fiz uma leitura equivocada. Não, Adolfo, é isso, mas assim, eu acho que não é uma regra geral, né? Você tem casos em que o advogado se recusa simplesmente a ir, Sim. porque ele acredita que uma discussão judicial pode trazer benefícios maiores para ele ou para o cliente dele, enfim. Mas a grande maioria, pelo menos dos casos em que nós atuamos como Câmara, a gente não viu resistência em participar de uma mediação, né? Claro, o acordo é uma consequência, mas a grande maioria, quando instados, eles vão. Uhum. Eles aparecem, realizam a mediação, a gente consegue fazer acordos em alguns casos, em outros não. Né? Mas eu tenho percebido, ao longo desses 5 anos de Câmara, que a resistência ela vem paulatinamente diminuindo por parte da advocacia. Ainda tem muito a evoluir. Né? A advocacia tem que entender que mediação e arbitragem são mais ferramentas para que ele possa trazer benefícios para o cliente dele e para ele também. Né? Então, a gente precisa realmente ainda trabalhar muito essa mudança cultural a partir da advocacia. Isso é primordial. Muito bom. Reinaldo, quem que tá? Ah, você que abriu, Aninha, vai, segue. Eu guardo a minha pergunta para daqui a pouco. Não, se você quiser, por favor. Eu queria compartilhar uma experiência que eu tive de mediação numa recuperação judicial que envolvia uma empresa que era do agro e ela tinha uma importância no local onde ela estava, uma importância muito grande. E era curioso que esse efeito cascata, Reinaldo, que você relatou agora há pouco, né? Quando uma empresa está em dificuldade, nesse caso ela repercutia em quase todas as outras da cidade. Então, o interesse que os credores da empresa manifestavam é que ela continuasse funcionando de alguma forma, porque elas precisavam do serviço daquela empresa, que era o serviço principalmente de armazenamento dos grãos. E essa urgência que você trouxe, né, a questão dos prazos, que às vezes no agro não é tão fácil de compatibilizar o mundo real das safras e de toda essa alternância com os prazos que a gente pode ter num processo judicial ou até o que é mais fácil, mais facilitado num processo de mediação. Então, ali nesse caso, especialmente, eles tinham uma safra iminente e eles tinham uma urgência enorme de resolver em função do agravamento da situação de todas as pessoas que dependiam daquela empresa em função da safra iminente. E o que é curioso é que essa crise que ocorreu nessa empresa, que era uma empresa que gozava da confiança de todos da cidade, ela era uma referência, assim, muito importante, mas muito importante, ela veio dessa questão sucessória que você trouxe também. Porque o fundador teve um problema de saúde repentino, faleceu, e o filho, que foi colocado na sucessão, era muito jovem e ainda não estava pronto para ocupar a função e acabou, então, gerando uma porção de desdobramentos que culminou com essa dificuldade financeira que teve todo esse impacto na cidade toda. Então, conforme você foi falando, Reinaldo, eu fui lembrando desse exemplo, que tudo que você falava se encaixava perfeitamente nessa situação que eu tinha vivenciado. E aí eles
conseguiram construir um plano inicial a partir dos interesses que foram manifestados das diferentes classes de credores, porque você tinha desde pessoas pequenas, médias, grandes, bancos, e os próprios produtores, então, e os fornecedores também dos insumos, era uma cadeia bem diversificada e grande, né? Então, eu queria só compartilhar que eu fui associando tudo isso que você trouxe com essa experiência que eu tive. É muito... Mas Ana, é uma engrenagem. É uma engrenagem. Para ela poder funcionar, vários componentes têm que estar alinhados. E na medida em que você desalinha um, compromete tudo. Então, as pessoas precisam entender isso. Né? E assim, eu não sei se eu estou tendo uma visão muito otimista, mas eu tenho percebido que existe sim uma tendência às pessoas compreenderem isso, sabe? Que você tem que resolver o problema, você não precisa deixar na mão de um terceiro para resolver esse problema. As pessoas, os empresários têm maturidade suficiente para fazer isso. Então, não há razão para você delegar a um terceiro que não entende do teu negócio. Para mim, pessoalmente falando, é o que mais importa. Você delegar a um terceiro que não entende absolutamente nada do seu negócio para ele decidir o seu futuro. Então, isso para mim não tem lógica, não tem razão nenhuma. Né? E os empresários têm percebido isso, sabe? Eu tenho conversado com alguns aqui na região e eles estão cada vez mais buscando essas alternativas, né? Eles estão cansados. O que eu escutei de um empresário, eu estou cansado das surpresas e das angústias de ficar amarrado num processo judicial. Quando a Ana trouxe a experiência, que foi, enfim, se harmonizando aí com o seu relato também, ela tocou num ponto que era justamente a minha pergunta, ou enfim, a minha reflexão, sobre como conciliar, né, o tempo da safra com o tempo do processo ou de uma empresa em crise, né? Porque quando a gente está falando de uma recuperação judicial, a gente entra aí num contexto com muitos prazos, com dilação de prazos, né? E que aquele que é credor talvez não tenha tempo para guardar, né, que a função social da empresa se cumpra, vamos dizer assim, naquele período, né? Então, queria te ouvir como que isso acontece aí nesse cenário. Olha, é uma caixinha de surpresas. Porque, vamos lá, eu vou voltar ao exemplo de uma CTR. O credor de posse de uma CTR, se ele desconfia que o devedor não vai cumprir, ele vai lá e promove um arresto, um sequestro. Então, ele vai lá e pega, na colheita, ele pega a quantidade de sacas de soja que ele tem naquela CTR, por exemplo. E isso atrapalha todo o sistema, porque o produtor rural ele não deve só àquela pessoa. Ele deve várias pessoas e ele tem que cumprir, às vezes, com a entrega física do produto. Na grande maioria, ele tem que entregar soja física. Os credores não querem dinheiro, eles querem soja física, né, em muitos casos. Então, na medida em que o credor vai lá e tira essa safra forçada, atrapalha todo o sistema. Então, assim, o que a gente, aí já na minha advocacia, o que eu recomendo? Teve dificuldade, teve problema? Procura o credor. Conversa com o credor. Leva o credor na lavoura. Se você teve uma perda de produtividade ou está na iminência de constatar uma perda grande, significativa, leve o credor na lavoura. Mostre a ele. E tente fazer um acordo antecipadamente. E não deixar vencer para depois correr atrás e depois tentar fazer uma produção de prova, também é possível. Mas eu tenho visto um resultado muito positivo quando o devedor procura o credor e relata o problema. Chega, senta, se reúne e mostra abertamente, olha, o problema é esse, vamos lá que você vai constatar. E a gente consegue, na maioria das vezes, construir acordos que resolvem. E aí você evita um arresto, um sequestro, e você não prejudica o restante da cadeia que depende disso. Então,
Essa é uma postura que, pelo menos nos casos em que eu atuei, eu verifiquei que teve um efeito magnífico, sabe? A gente conseguiu realmente evitar problemas judiciais e acabou favorecendo todo mundo, né? E aquilo que a Ana falou é uma verdade. Um depende do outro. O produtor rural depende da empresa, a cadeia produtiva é muito grande. Você vai lá desde da pessoa que está trabalhando na lavoura até a multinacional que está fora do país, que comprou, por exemplo, o algodão e ela tem um contrato internacional para cumprir. Então, o ciclo é enorme, é enorme. Então, uma vez que você provoca um problema na engrenagem, você atrapalha todo o sistema. É tudo uma interdependência muito grande, né, pelo que você está falando. E aí eu tenho, na verdade, pensando no que você acaba de sugerir, porque o que a gente vê muitas vezes nas empresas e nos empresários, e mesmo os advogados dos empresários, eventualmente, mostrar o cerne do problema às vezes é um elemento de fraqueza, e ele não está habituado e muitas vezes quer esconder, né? Como é que você vê isso? Porque, ao mesmo tempo, a gente vê que é, isso, com certeza, ajudaria e muito, porém, essa resistência, ou podemos dizer até esse preconceito, limita muito ah, esse caminho, né, que a gente vê no dia a dia até da mediação. Não, sem dúvida, Adolfo. Ah, existem situações e situações. A gente vê na prática que alguns credores, alguns devedores, se utilizam dessa demora do Poder Judiciário para jogar uma conta para frente, né? Então, assim, a gente não consegue, com a mediação e com a arbitragem, abarcar todos os produtores, todas as situações, né? A gente consegue trabalhar muito bem aquelas situações em que há uma verdade real, né? A exemplo dessa frustração de safra. Isso é um direito subjetivo do produtor rural. Se ele for bater a porta do judiciário, lógico, eu estou falando de dinheiro oficial, né, de dinheiro de banco oficial, né, vinculado ao crédito rural. Ele tem o direito subjetivo ao alongamento da dívida dele. Se ele for para o judiciário, certamente ele conseguirá. Pode demorar, pode sofrer um arresto, um sequestro nesse período. Então, a situação é nebulosa para todos, para o credor e para o devedor. O credor, de um lado, sabe que ele pode conseguir uma decisão que vai ser favorável a ele e prejudicial ao credor, né? Então, a gente tem que ver, analisar caso a caso, né? Nessas hipóteses em que o devedor teve realmente um problema de produção, a gente viu que, na prática, se ele procurar o credor, ele consegue, na grande maioria das vezes, fazer um outro tipo de acerto que seja menos prejudicial a ele, vamos dizer assim. Muito bom. Reinaldo, nós estamos aqui conversando e está tudo muito animado, mas eu gostaria de também falar para as demais pessoas que estão aqui nos assistindo, que se eles tiverem perguntas, comentários, que fiquem à vontade também para fazer as suas perguntas. É só levantar a mãozinha aqui na reação e fiquem à vontade. Enquanto não aparece, eu vou fazer mais um comentário e uma pergunta para o Reinaldo, se você me permite, Reinaldo. Claro. Perfeito com relação, por exemplo, você está falando de, vamos falar, vamos, no agronegócio, a interdependência é muito forte, né? Entre fornecedor, cliente e tudo mais, porque participam podemos dizer assim, até de uma rede. Agora, e você estende também essa abertura também para os bancos, para os agentes que financiam eventualmente? Como é que hoje eles estão vendo tudo isso? Como é que é a tua experiência nesse sentido? Olha, eu vejo que banco privado ele tem uma certa tendência a participar de um processo de mediação, né? Pelo menos de mediação.
Banco oficial, não, eu acho, mas eles são um pouco mais engessados, realmente. Eles dependem de uma autorização legal para poder fazer um desconto, um alongamento. Então, nesses casos, o Poder Judiciário ainda se mostra a via mais adequada, mas às vezes até por uma falta de opção do banco oficial, do banco público, né? Os bancos privados, a gente já conseguiu fazer negociação, né? Em situações que não havia ainda sido declarado o prejuízo daquela operação, porque aí o banco acaba fazendo mesmo o acordo, que já foi lançado a prejuízo, mas já tivemos experiências com bancos que ainda não tinham relatado prejuízo na operação. E conseguimos construir porque voltamos àquela cadeia. Um precisa do outro. Ele vai financiar a próxima safra, não é interessante para ele aniquilar aquele produtor, porque aquele produtor vai precisar plantar novamente. Às vezes ele realmente passou por uma dificuldade, né? Então, enfim, voltando, eu não sei se eu estou sendo muito otimista, mas eu acho que o caminho está cada vez mais apontando nesse sentido, sabe? Acho que a Flávia tem uma pergunta, né, Flávia? Você levantou a mão? E vocês estão me ouvindo bem? Sim. Boa noite, peço desculpas de não abrir a câmera, tá? Eu queria, dentro de um contexto geral, né, falando sobre a parte de mediação e conciliação na área de recuperação das empresas, né, seja no campo extrajudicial ou judicial, e dentro de um contexto geral mesmo de empresas, não só focando o agronegócio, no caso, eu queria saber, assim, como que o Reinaldo classificaria para nós o perfil de um mediador conciliador? Se esse perfil ele tem que ser mais técnico, se ele já tem que ter uma experiência profissional mais aprofundada, se ele tem que ter, por exemplo, a profissão do advogado já. Porque hoje a gente sabe que o mediador e o conciliador ele tem diversas profissões, né? Ele não necessariamente atua dentro do direito. E outros que sim, que já dentro do direito se interessam muito mais por essa área. Então eu queria entender um pouquinho se ele consegue traçar esse perfil desse profissional, se ele achar pertinente essa pergunta nesse momento. Oi, Flávia, boa noite. Claro, olha só, na prática, dentro da Câmara, a gente percebe que o mediador ele precisa ter sensibilidade. A formação profissional dele não é a mais importante, a qualificação técnica dele para a mediação eu acho extremamente importante, porque é a partir dela que ele vai desenvolver alguns talentos e algumas questões para adquirir essa sensibilidade, né? Então, dentro da Câmara, por exemplo, nós temos vários perfis de profissionais e com histórias assim das mais variadas, mas o que eu percebo é que a sensibilidade do mediador ela vai definir o bom caminho para ele seguir ou não. Se ele não tiver, talvez ele não consiga, por mais que ele seja qualificado, que ele tenha uma formação profissional para aquela situação, enfim, eu acredito que seja isso. Ah, muito obrigada, viu, Reinaldo? Muito obrigada. Deixa eu só um minutinho. Muito obrigada, Desculpa, viu? Muito esclarecedor. É nada. porque como é uma área muito mais assim negocial mesmo, entendo que não só na mediação, mas ela se converta para uma conciliação e até para uma negociação, acreditei que deveria ter, dependendo do caso, um perfil um pouco mais técnico. Mas visto que você falou, na verdade mesmo vai ser pelas práticas das técnicas em si mesmo, em geral, aplicadas já dentro de uma mediação judicial, seja do ambiente civil, família, ou mesmo dentro da área do trabalho. Sim, é uma percepção minha, né? Não sei se os mestres que estão aqui concordam. Reinaldo, o que você trouxe em termos de capacitação, formação e que acaba refletindo também nesse perfil sensível, atento, daquele que exerce a função do mediador e da mediadora, sem dúvida, né? Agora, a gente tem aqui um contexto muito específico, especialmente quando a gente fala de recuperação de empresas, né? E quando a gente está trabalhando
num sistema muito balizado, né, que tem aí várias nuances e especialidades e especificidades, né, que o mediador ele vai transitar, né? A gente percebe a necessidade daquele que vai atuar nesse contexto conhecer, né? Ainda que não seja necessário que ele tenha uma formação aprofundada sobre a área, mas que ele conheça, né, esse ambiente em que ele vai atuar, né? Porque nós temos muitos personagens aqui também, né? Além de ser a questão, enfim, de termos, em geral, multipartes, né? Nós temos administrador judicial, temos prazos, temos classe de credores, temos fases na recuperação, né, que são janelas de oportunidade para que a mediação aconteça, como o plano, enfim, e tantas outras que acontecem aí nesse percurso, né, da recuperação da empresa, né? Então, traria também esse ponto aqui, né, como, vamos dizer assim, como uma complementação à tua fala, né? Sim, sim. Eu queria... Na área de recuperação de empresas, realmente é fundamental. Oi, Reinaldo, desculpa, eu atrapalhei. Imagina. Trazendo assim também uma contribuição, né, dessas reflexões aqui que Flávia trouxe em relação à atuação do mediador né, no âmbito da recuperação judicial. Eu tive uma experiência em relação a uma recuperação no agronegócio, né? E eu não tinha experiência no agronegócio especificamente, mas a Câmara foi indicada, né, pelo próprio juiz, foi nomeada pelo juiz para administrar o procedimento de recuperação, e a Câmara me indicou para ser a mediadora, mas antes eu disse eu quero fazer uma pré-mediação com as partes, porque eu precisava conhecer a complexidade do caso e até onde essas informações que envolviam estritamente o agronegócio iriam impactar na minha atuação, né? Para que eu me sentisse confortável na condução da mediação, acho que esse foi o meu primeiro tema, né? Eu precisava primeiro perceber o escalonamento do conflito também, para fazer um mapeamento, mas também perceber o tema do agronegócio, né? Até que ponto eu poderia contribuir com aquela mediação. E eu tinha sido nomeada como mediadora única, né? Eu não tinha uma comediação. Então, foi assim, um desafio e, de fato, eu, né, pensei duas vezes antes de aceitar. Mas o que eu percebi é que, embora o contrato envolvesse commodities e que houvesse a participação de um grupo que estava em recuperação, que eram de produtores rurais, e o credor, que era, né, também né, rural, porque ele era o dono da propriedade, que estava se discutindo ali o contrato de compra e venda com pagamento com saca de soja, né? Então, era um produtor rural que tinha um contrato e que envolvia uma commodity, enfim, mas eles tinham uma característica muito própria por serem amigos de longas datas, né? Era uma relação ali de 20 anos, de vizinhos de propriedade que cresceram juntos ali naquela área rural, né? Então, isso... E aí eu fui estudar depois a commodity, né? Então, o que eu percebi é que havia mais uma questão relacional entre eles e que a comunicação tinha dificultado a negociação entre eles, e os advogados estavam muito polarizados. Então, quando eu percebi o cenário, né, eu me senti muito confortável de conduzir, né? Porque, às vezes, a gente tem essa questão, né? O mediador precisa conhecer especificamente de agronegócio para atuar em mediação, em recuperação judicial que envolva agronegócio. Então, acho que eu diria que o mediador precisa se sentir confortável para conduzir, né? E estudar, obviamente, né? Se a gente é uma área que a gente não tem, né? Que tem uma questão transversal e que a gente precisa conhecer mais, a gente estuda mais, enfim, e vai explorando.
né? Só para trazer uma contribuição a partir da pergunta aí de Flávio. Essa foi uma questão que decorreu da sua sensibilidade, para entender qual era o problema efetivo ali nessa relação que você ia mediar e seguir um caminho que você, com base na sua experiência, no seu conhecimento, seria o melhor caminho, né? Entender isso e seguir por ele, né? Renato, Interessante. eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta, nosso tempo está esgotando aqui. Tem algo no setor do agro que me parece que é relevante no sentido de ser algo que pode trazer muitos conflitos, que é um pouco da imprevisibilidade, da impossibilidade de ter um controle absoluto sobre tudo que acontece, né? Então, às vezes é uma mudança no clima, às vezes é uma tributação diferente, às vezes é uma guerra que está lá do outro lado do mundo, mas que impacta no fertilizante. Como que você tem visto essas questões que estão nesse nível em que o controle não é tão previsível nas mediações que você tem feito no agro? Eu vejo as mediações no agro tem muitos elementos, assim, tem a questão da confiança, que eu acho que é algo muito importante, e tem essa questão do controle daquilo que é previsível e aquilo que não é previsível. Você podia falar um pouco sobre isso? Pois é, Ana, é justamente em razão dessa imprevisibilidade que permeia a lavoura, por exemplo, que o produtor rural tem esse direito subjetivo ao alongamento da dívida dele. Tá? Isso é uma questão legal. Estou tratando novamente de crédito rural, banco oficial, que seguiu todo o trâmite normal. Então, uma vez que ele constate essas questões que causam prejuízo efetivo à colheita, a lei determina que ele tem o direito subjetivo. A gente costuma brincar, uma vez que ele cumpriu os requisitos objetivos que o Manual de Crédito Rural determina, ele tem o direito subjetivo ao alongamento da dívida. Então, de novo, banco oficial é um pouco mais complicado de você fazer isso através de uma mediação, porque eles são muito engessados, né? Eles precisam de uma autorização legal para fazer isso. Banco público, privado, desculpa, eles têm feito, eles têm entendido, eles têm acatado os pedidos, na grande maioria. Tá? Óbvio, você tem que fazer uma produção de prova. Né? Olha, eu tive um comprometimento, na nossa região nós tivemos um ataque de uma praga que dizimou uma lavoura, uma não, né? Várias, a região quase toda, e isso é um processo que se arrasta desde aquela época, 2002. Até hoje a gente não tem uma solução definitiva para isso. Então, enfim, os bancos privados eles têm uma certa maleabilidade para fazer essas negociações e eles, na grande maioria das vezes, têm feito. Muito bem. E quando são situações que não estão tão relacionadas assim com essa relação de crédito com os bancos? Algo, por exemplo, que tem um impacto entre os diferentes pessoas na cadeia produtiva e que não chegou ainda nesse limite de se enquadrar juridicamente nessa situação. Aí é uma questão que a gente tem muitos casos de êxito e outros de não êxito. Né? Vai depender muito mesmo do caso prático, do caso objetivo, o que aconteceu. Mas o que tem me chamado a atenção é que as pessoas estão aceitando participar de um procedimento de mediação. Isso, para mim, já é um indicativo maravilhoso de que a gente está no caminho certo. Né? Antigamente, sem cláusula compromissória, eles nem iam. Como também nós já tivemos históricos aqui de multinacionais, porque lá fora isso é muito comum. Eles realizam mediação e arbitragem de forma corriqueira. Então, eu já tive casos de multinacionais que se recusaram. Se comprometeram no primeiro momento e não apareceram no dia que foi designada a reunião. Então, assim, enfim, eu acho que o fato deles estarem participando, em sua grande maioria, já é um excelente indicativo. Obrigada.
Nós estamos chegando aqui, passar rápido mesmo, né? Temos mais 3 minutinhos. Eu não sei se alguém gostaria de trazer mais alguma pergunta, alguma reflexão. O Adolfo tem sempre alguma, ele já está até se mexendo ali, olha lá. Não, mentira, não. Estamos no horário. E só agradecer, né, o Reinaldo. Eu acho que você vai fazer isso, Fernanda, mas sempre brilhantemente, né? Por favor. Foi Não, uma... agradecer o Reinaldo por compartilhar a experiência dele conosco. É um segmento, né, muito importante para o cenário nacional, né, e que se relaciona também com a saúde, né, tanto do nosso país, né, como também e especialmente das empresas. Então, eu sei que você tem aí uma experiência com vários chapéus, né? Na advocacia, como aí um provedor de serviços, como uma instituição, né, como uma Câmara, com a Camob, também, né, tem uma capacitação aí como mediador, e também, assim, vive no contexto do agro, né? Você respira agro, né? Então, eu acho que é muito interessante, te agradeço muito por ter compartilhado sua experiência e ter doado seu tempo aqui para nós. Imagina, Fernando, o prazer é todo meu. A hora que me chamar, eu venho. Estou às ordens. Muito Passa obrigado, sol, muito passa obrigado a chuva, todos. Reinaldo? Depende do tempo ou não? Faça sol, faça chuva. Então, E tá o bom. agro não para, o agro é de segunda a segunda. Pois é. Tá ótimo, então. Muito, muito obrigada, Reinaldo. Obrigado a todos. Sim. Reinaldo, nós gostaríamos de te agradecer e também de contribuir com essa área do agro, formando mediadores nesse contexto da recuperação de empresas, tanto extrajudicial quanto judicial. Então, nós estamos organizando um curso que se inicia em 6 de março do ano que vem, então tem bastante tempo para as pessoas organizarem as suas agendas, e gostaria de deixar aqui o convite para as pessoas que quiserem participar desse curso e se preparar, cuidar dessa especialidade e, ao mesmo tempo, dessa sensibilidade que o Reinaldo trouxe para poder atuar nesse campo. Então, a Soraya colocou aqui no chat o nosso link para as inscrições. Isso. Eu coloquei o link do site, onde tem mais informações do curso, que vocês podem visitar depois. E obrigada, né, para todos que estiveram aqui conosco nessa noite e até a próxima. A gente espera encontrá-los em Até a breve. próxima. E quando Obrigada, vai ser nossa Reinaldo. próxima? A gente tem uma outra live ainda esse ano, não? Tem Em novembro. novembro e dezembro, temos duas. Dia 22 de novembro e 13 de dezembro. 13 de dezembro, isso. Então, também, se quiser estar conosco, Reinaldo, teremos mais essas 2 lives esse ano para falar desse assunto da Maravilha, mediação na recuperação de empresas. Muito maravilha. obrigada a Estarei todos. presente. Ai, que bom! Assim a gente vai ampliando e contagiando as pessoas com esse entusiasmo que a gente tem pela mediação, né? Isso é muito bom. Quanto mais a gente pode falar disso, mais essa ideia se espalha. E mais Com adeptos certeza. ganham. Muito bom, Gente, então. Verdade. boa noite, boa noite. Boa Isso aí, noite. boa noite. Tchau, tchau. Bom Obrigada. descanso. Até mais. Até mais. Obrigado. Até a próxima.